Chocolate com café, no café com bebê. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui. Se liga aí, se liga aqui, se liga aí, se liga aqui. Na entrevista do café, chocolate com café, pô de café, no café com bebê. Se liga aí, se liga aqui, pô de café. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Pô de Café. Meu nome é Bem-vindo Magalhães, é Mr. Blue, e vocês já sabem que durante a hora e meia a conversa no Pô de Café é sempre com uma pessoa super influencer, super influenciadora e que com certeza aqui vai falar da sua vida, da sua obra e deixar ficar também algumas opiniões sobre o que pensa, sobre vários assuntos que norteiam e guiam o cotidiano de qualquer um. Então, entretanto, para a nossa audiência global, um abraço bem grande do tamanho do mundo e fique connosco porque esta edição do Pô de Café promete. A minha convidada de hoje é uma pessoa experimentada e uma profissional muito respeitada quando se trata de sexualidade, educação sexual direta e até mesmo o mundo do erotismo. Ela é a Paula dos Santos, é sexóloga, é terapeuta e muitas outras coisas. Entretanto, vou dar as boas-vindas a ela. Olá, Paula, bem-vindas ao Pô de Café. Olá, bem-vindo. Sempre um prazer, meu irmão. O prazer é vosso, okay, né? Os orgasmos são meus. Ainda bem que tenhas muitos orgasmos aqui. Alimentares. Pô de café, alimentares. Qual é a diferença entre um orgasmo não alimentar e um alimentar? Bom, temos comida aqui. Olha, por acaso temos banana, interessante. Não vais introduzir a banana em lugar nenhum, né? Não, mas por que será que a banana tem esse formato? Coisas, segredos da natureza. Pergunta interessante, né? São segredos da natureza. Só Deus sabe porque que ele fez a banana nesse formato. Exatamente. Qual é a fruta que mais se assemelha a outra coisa? Que mais se assemelha a outra coisa? A banana. E outra fruta? Maçã. Ok. Não temos aqui, né? Não, só tem laranjas. Vamos lá começar, então, assim, normalmente as pessoas no nosso Pô de Café adoram conhecer os nossos entrevistados e eu vou começar verbalmente por perguntar muitos dados pessoais. Onde é que você nasceu? Sambizanga. Município de Sambizanga, né? Como é que é aquela maternidade? Gangula. Ok. Qual é a tua data de aniversário? 23 de julho. De... Nossa, eu estou dando uma senhora. Não, isso não existe. Esse conceito já foi ultrapassado em televisão, na internet, no mundo inteiro. Hoje todo mundo tem orgulho do ano em que nasceu. 1992. Porque é uma vitória estar vivo todos os dias. Então, quanto mais tempo tiveres vivo... Para quanto mais anos, mais a gente está a caminhar para a glória. Eu já sei que não gostas de café. Prefiro chá. E chocolate, gostas? Amo. Muito? Quem vive sem chocolate é um afrodisíaco natural. Uma boa barra de chocolate, você gosta? É um input para a excitação. Dizem que é afrodisíaco, é verdade isto? Não é um mito? Não. Ok. O chocolate dá até a sensação muito prazerosa. De quê? Prazer mesmo. Prazer de quê? No nosso emocional. Ah, ok. Sim. Muito bem. Olha, continuando. Até conversar com a Paula da vendo. Intenções. Causa muitos arrepios. Olha, as memórias que tens, pelo menos dos 3, 2 até os 12 anos, foram em que bairro? A tua infância foi passada e vivida onde? Boa Vista. Bairro da Boa Vista. Ok. Mas foi uma infância feliz? Consideras-te uma criança sem problemas? Não fui uma criança... Pronto, lembro-me que até os 5 anos sim, mas depois disso não. Por quê? Apanhei muito violência. Mesmo. Tipo, foste abusada fisicamente, não é isso? Ou apanhaste muito no sentido de... Ser uma criança traquina? Sim. Não, hoje olho como um excesso por parte dos meus tutores naquela altura.
Ok. Olho hoje como um excesso e não faria com outra criança. Tanto que eu não bato no meu filho por causa disso. Portanto, não foi correção, foi agressão nesse caso. Exatamente. O que é que você acha que teve na origem de tudo isso? Traumas emocionais. Eles apanharam e para eles a porrada era o melhor meio para educar um filho, um sobrinho. Então, aquilo foi passado de geração em geração. Então, penso que os traumas emocionais que eles tiveram no passado influenciou no seu posicionamento no que dizia respeito à nossa educação. Então não tiveste uma infância e tudo isso leva-nos a resumir que não tiveste uma infância feliz, pergunto eu? Não. Não? Não. E outro ponto é que eu não conhecia o meu pai, conheci o meu pai aos 11 anos apenas. E de uma forma muito estranha, a minha tia chegou em casa e disse, olha, tu tens pai? Eu disse, uau, tenho pai? Como é que é isso, ter pai? Eu nasci, não o conhecia, cresci sem ele, continuo sem ele até hoje, mas ele está vivo. Cresceste sem ele até os 11 anos? Sim, sem o conhecer. Sim. Exato. E aos 11 anos conheci-lhe. Lembro-me ainda dessa imagem como se fosse hoje. Ele pegou assim no meu nariz, pediu-me para descalçar, para ter a certeza que eu era filha dele. Ainda foi duvidar 11 anos depois? 11 anos depois. Yeah. Ok. E... Então cresceste sem uma referência paterna? Sem uma referência paterna. Sempre tive a minha mãe e mais ninguém. Jesus. Não foi nada fácil. Eu penso que é algo assim muito... que nós podemos até generalizar para a maior parte da nossa sociedade. Sim. Desestruturação Mas familiar. no teu caso pessoal, sim, falando em desestruturação familiar, durante muito tempo foram vários analistas que foram às televisões e diziam que isso baseava-se na guerra. No teu caso particular, tu sentes que atrapalhou alguma coisa no teu processo de formação de caráter, personalidade, Sim. crescimento? Nós somos energia e nós precisamos das duas energias, paterna e materna. Eu tenho dito a várias mulheres, e já tive essa conversa com a minha mãe, você é minha mãe, o meu pai quem tinha de ser é ele. Ouvimos muitos relatos, eu fui mãe e pai para os meus filhos, não. Nós precisamos da energia paternal mesmo. Okay. A mãe nunca vai conseguir passar essa energia. Ela vai dar sustento, vai educar, vai criar e tudo mais. Mas a energia que nós precisamos receber do pai, a mãe não consegue dar. Então, para mim é mãe. É mãe com um coração enorme e eu amo muito. Mas que eu precisei muito. E lembro-me que os momentos que eu mais precisei do meu pai eram naquelas coisas de escola que as outras crianças tinham uma família completa. Tanto que hoje digo que a desestruturação familiar não é quando há um divórcio, mas quando um decide se ausentar da vida do filho. E romper com as suas obrigações. Exatamente, os laços. Então, eu via outras crianças com uma família completa, tinha o pai na reunião, tinha a mãe, e eu não tinha nada daquilo. Até os meus 11 anos eu não sabia que existe pai. Mas eras uma criança diferente por causa disso? Sim. Em que sentido, mais ou menos? Eu sofri muito bullying. Eu tinha a fisionomia muito robusta. Avantajada. Exato. E na escola claramente chamavam de Maria Homem, né? Que era o termo que se usava na altura. Mas Maria Homem, na altura, e porque eu sou um evangelista tradicional, era para os rapazes eram para as meninas que tinham comportamentos de rapazes. Gostavam de jogar bola. Sim, eu fui atleta. Gostavam de lutar e gostavam muito de coisas assim que supostamente eram masculinas, né? Claro, nós somos duas meninas e... Tu eras assim? Gostavas de coisas que eram para os meninos? Exato. Éramos duas meninas, somos duas meninas. A minha mãe tem apenas 2 filhas. E eu adotei uma postura masculina para proteger a família, digo assim. Eu tive que me tornar ou para assim. te proteger? Também. Eu comecei a jogar handball muito cedo, desde os meus 6 anos. E claramente a minha fisionomia foi mudando por causa disso também. E depois, por causa do bullying, entrei para uma academia, treinava jiu-jitsu e batia nas pessoas, né? Sempre que metiam-se contigo? Sim. A tua reação era logo violência? Violência. Por quê? Era a minha forma de se defender. Ok. Infelizmente. Até que idade? Eu... até os 15.
Ok. até os 15 anos. Boa. Tu estás onde? Olha, estudei o primeiro ciclo, né, assim que se chama, Sim, no sim, ensino sim. primário. Já nem lembro Vamos situar o mesmo as nome pessoas da primeira escola. até a 7ª classe. Da primeira até... Não, estudei da primeira até a 5ª classe. Sim. Na primeira escola que existiu no Zango. Ok. Exato. E da 7ª... No Zango? Sim, no Zango. Em 1990 e tal, nós nem ouvíamos falar do Zango. 6 anos, eu comecei a estudar com 6 anos. Tinha uma escola Ok, que em se 92. chamava Fica Catumbo. Em 98? Fica Catumbo. Ok. Então, você fundou o Zango? Nós vivemos nas tendas do Zango. A sério? Sério. Sério. Nós vivemos nas tendas do Zango. A sério? Sim. Quando o Minarse trabalhava, tinha uma tenda enorme do Minarse lá Ok. no Zango. Tinha uma escola que era só uma Como aí? estruturazinha. Tipo, a tua família fez parte daquele grupo de famílias Nós que foram recebemos removidas da as Boa Vista? primeiras casas do Zango. Ok. Exato. Aquela mão que tem ali no Largo do Zango simboliza a entrega da primeira chave. Nós fomos a segunda família a receber a chave do Zango. Recebemos da ex-primeira-dama. Ok. Yeah. Vivemos no Zango, Uau. na tenda. Ah, tem história. Meu. Por acaso, era uma vida assim muito estranho, mas eu hoje, quando lembro, pronto, Tens mais recordações da Boa Vista ou do Zango? do Zango. Ok. Yeah, do Zango. Viveste pelo Zango durante quantos anos? Olha, vivi no Zango até os meus 13 anos. Os meus 13 anos. Uau. Yeah. Amizades, amigos. Tens melhor amiga? Perdi as minhas amizades aos 15 anos, Por quê? porque foi quando eu tentei suicídio. Mas tentaste suicídio, mataste as amizades ou tentaste te matar? Tentei me matar. Ah, ok. Que cena. Vamos lá falar um bocadinho disso. Não era para tocar agora nesse aspecto. Yeah. Mas quais foram as causas? Aos 11 anos fui diagnosticada com uma patologia do trato cardíaco. E a médica olhou para mim e disse que eu tinha apenas mais alguns dias, semanas de vida. Ou seja, uma médica ou alguém que se fazia Uma passar médica. de médica? Prontos, digamos que médica, né? Disse isso. Alguém que estava com roupa de médica. Exato. Porque como estás viva, O meu marido até hoje olhar para mim e diz, percebes eu pensei que não é uma médica que disse isso para nós ti. casamos, você me contou essa história, eu pensei que só mais um bocadinho, você já ia até agora. Se calhar casou contigo por causa disso. Pensar que eu... Não, ela vai morrer, já vou só casar. Vou só casar para lhe fazer Depois feliz vou um ficar com o bocadinho. amor da minha vida. Agora vai ter aguenta. Agora tem que aguentar, mas o ruim não quebra fácil. Agora até também já és o amor da vida dele. Yeah. Prontos, depois desse diagnóstico foi um bocadinho difícil para minha mãe, porque nós tínhamos que sair de Angola. Eu fiquei em coma por, acho que foram 2 dias. Pronto, fiquei ali estendida e os médicos simplesmente achavam que era para ela preparar-se para algo pior. Então, nós saímos daqui, fomos para a Namíbia, começamos as consultas, mas foi um processo muito chato porque eu vi a minha mãe a chorar e passei a me sentir um fardo para ela. Porque tudo quanto era dinheiro, ela tinha que investir na minha saúde. E eu estava cansada. Eu fazia tratamentos atrás de tratamentos, mas não tinha soluções, porque eu desmaiava. E era uma das coisas que gerava muito bullying na escola. As pessoas não estavam acostumadas. Hoje temos mais informações, mas alguém cair ao teu lado era um pânico enorme. Então, chegou um dia que eu disse, eu vou reduzir o peso da minha mãe. Tu acreditas em Deus? Acredito. Na Bíblia? Sim. Professas algum tipo de religião? Bom, sim. Antes da doença ou depois da doença? Eu nasci e cresci aprendendo e estudando a Bíblia. Ok. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a perder as esperanças. Começaste a duvidar um bocadinho da existência de Deus? Não digo até duvidar da existência dele. Comecei a me sentir injustiçada. Ok.
Eu queria ser uma adolescente normal e não podia ser. Só de rir tanto eu desmaiava. Se comesse muito rápido, eu desmaiava. E era difícil viver assim. Mas qual era o verdadeiro diagnóstico do que tinhas? Primeiro disseram que eu tinha síndrome de Wolff, uma patologia caracterizada por arritmias cardíacas que causava síncope ou vulgo desmaio. Depois começaram as convulsões, disseram que eu estava com uma epilepsia viral. Por acaso nunca tinha ouvido isso até naquela data. Depois começaram a vir patologias associadas e isso dava cabo de mim mesmo. Eu tinha que fazer injeções todos os dias. Hoje como é que classificas o teu emocional? Estável. Vou-te dizer que sou quem sou hoje porque eu queria me sentir útil. Ok. Quando você está ali numa cama, sem fazer nada, olhando para os outros, a olharem para ti como um fardo, até um copo de água para dar a alguém te faz sentir útil. Então eu parei, eu disse que tinha que fazer alguma coisa para me ajudar e ajudar outras pessoas. Eu estudei enfermagem no ensino médio e posteriormente eu tive que decidir o que fazer para ajudar outras pessoas. Eu deixei de ser enfermeira porque não me revia, né? Mas concluíste a formação? Concluí Trabalhaste a como formação, enfermeira? Trabalhei sim como enfermeira Ok. por um curto tempo. Está bem, já vamos saber porque é que não te revias nesta profissão. Durante esse processo todo, muito complicado, e quase termina de forma trágica, como é que tu perdes as tuas amizades? Quem eram as tuas melhores amigas? As minhas melhores amigas na altura eram a Suzelma, a Diana. No Zango? Não, já não estava no Zango. Ok. Perco como? Porque ninguém queria estar ao lado de alguém que quer morrer. Ninguém queria estar ao lado de alguém que quer morrer. Queria morrer. Tu querias morrer. Sim. E para eles aquela situação podia lhes ter deixado em problemas porque quem me encontrou foi um amigo também. Mas ajudaram-te? Aconselharam-te? Não. Não te pediram para não fazer isso? É engraçado que Mas pediste conselho? Falaste com elas? depois disso, Antes da tentativa. antes da tentativa eu nunca tinha dito que ia fazer aquilo. Era algo só teu. Era algo só meu. Eu nunca tinha conversado com ninguém sobre fazer aquilo. Mas já estavas em depressão. Já. Já. Nunca te abriste para as tuas melhores amigas a dizer que estavas a passar uma fase Eu nem sabia o que era depressão. Yeah, ok. É. Não sabia o que era depressão, que muita gente hoje pensa que é... Como é que se diz? É show, né? Que é atenção. Não, o pior é que algumas pessoas choram no TikTok e dizem que estão com depressão. Então, as pessoas começaram a classificar de forma errada por causa das pessoas. Que brincam com algo que é muito sério, na verdade. Um dos maiores assassinos silenciosos do mundo. Pois, eu tinha uma vida completamente diferente das adolescentes normais. Eu parei de jogar, que era o que eu amava fazer, eu jogava handebol e tinha um futuro promissor com isso. Era uma das melhores jogadoras na altura do clube que eu jogava. E qual era o clube? Estavas a jogar? Eu jogava no Interc. Ok. Era um clube pequeno que depois passava para o Asa. Atletas, passava atletas para os clubes mais consagrados, Exato. conceituados. E foi bem na fase da minha assinatura para um clube maior. Então, eu não falava com ninguém sobre isso. Mas acontece que depois desse episódio, elas olhavam para a minha cara assim, tipo... Você ia nos trazer problemas. Eu nem quero voltar a te ver. Você não foi justa conosco. Que elas não sabiam nada, entretanto sabiam que eras a melhor amiga dela. Elas não sabiam o que eu sentia. A Porque dor tu que não te estava abrias. aqui dentro. Sim. Elas não sabiam. Preferias não partilhar. Chorava com a minha mãe. Mas eles não mereciam alguma confiança para receber esse tipo de desabafo?
Não? Sim? Atualmente nós estamos mais informados. Antes, não. Tipo, ih, caiu, deve ter gota. Não, deve ter isso, ninguém lhe encosta. Era Ok. assim. Então, não sentia a necessidade de me explicar. O que é que tens de boa memória relacionada com esse processo anterior? Com todo esse processo, o que é que eu tenho de boa memória? Pelo menos dos 9 anos até completar os teus 18 ou 17. Pois, embora O que é que tenha... ficou de positivo aí? Que dá algum orgulho em lembrar da tua infância e da tua pré-adolescência, adolescência? Aprendi a amar as pessoas simplesmente como seres humanos. Aprendi Ok. a olhar para as pessoas como seres humanos. Por que é que tu dizes isso? Porque eu tive professores incríveis. Professores, Sim. no teu processo de formação escolar. E conectado à minha saúde. Falo mesmo por causa da saúde. Eu lembro-me... Tu chegaste que- até ataques na escola, é isso? Muitos. Eu desmaiava 2 vezes por semana. Eu tinha professores que levavam a prova para eu fazer em casa. Eu tinha professores que mudavam a metodologia para me avaliar como estudante, porque sabiam que algumas não eram funcionais para mim. Sim. Eu lembro-me que pouco depois de eu entrar para o ensino médio, a minha mãe teve que sair de Luanda e eu fiquei praticamente sozinha aqui, porque depois eu tive que morar sozinha, né? Lembro-me que eu tinha professores que quando a mãe já não podia, eles pagavam a minha propina no colégio. Uau. Então, A sério? sério, Uau. eu lembro-me que no meio de tanta confusão, eu sempre tinha alguém que dissesse: você não está sozinha. Então eu hoje digo que é algo que eu aprendi que é mais bonito do que qualquer coisa que aconteceu. Olhar para alguém na rua que algumas vezes as pessoas dizem: tem estrutura para ir trabalhar. Eu hoje digo: você não sabe o que é que meteu essa pessoa ali, você não sabe a história dela. Sim, isso também é Então, verdade. eu dou a mão quando posso. Olhar com humanidade para as outras pessoas. Dentro da tua adolescência, saindo dela, tu começaste a namorar com que idade? A primeira paixão surgiu com que idade? Acho que com 13. Não. Sim, 13. Mas apanhei uma surra. Não tenho Com noção. 13? Yeah. 13? 13 anos. Eu lembro que aos 13 anos eu... Namorar de brincar ou estamos a falar de quê, afinal? Um beijinho, dar as mãos. Isso não conta. Esse é o primeiro crush, essas coisas assim. Ok. 13, sim. Acho que normalmente as meninas começam a se revelar. Mas algo mais sério aconteceu quando? Aos 17. Foi a primeira vez? Aos 17. Ficou como uma lembrança positiva e boa ou como muitas outras meninas que ficam com traumas e Muito depois boa. condiciona todo o desempenho? Não tem problema nesses aspectos. Correu Tudo bem? muito bem, muito lindamente. Ok. Tudo muito gostoso, muito... Como é que sais de todo este processo que envolveu até uma formação no ensino médio, técnica e enfermagem, para o teu ramo de saber estar atualmente, que é sexóloga, a trabalhar com sexo? O sexo é que te descobriu ou tu descobriste o sexo? Eu descobri. Eu sou muito curiosa. Ok. Depois eu volto a Mas ver tu é com a que minha decidiste, mãe. eu quero ser Sim, sexóloga, fui quero eu trabalhar quem com decidi. isso. Exato. Por quê? Eu cresci muito assanhada. Cresceste muito o quê? Muito assanhada. Sempre gostei de ouvir as mais velhas abordarem sobre esse assunto. E nós curiosa somos nesse caso. bacongos. Exato. Ok. Nós somos bacongos. E tinha uma tia que sempre explicava sobre esses assuntos Mas em casa. somos bacongo entra aqui por quê? O bacongo Porque tem alguma... culturas bacongos que ensinam mesmo as filhas sobre sexualidade. Não falam cientificamente, como hoje eu falo para outras mulheres, mas ensinam a rebolar, ensinam como é que a mulher deve se comportar na cama com o marido, como é que deve servir o marido. É assim, Ok. é o termo que é utilizado. Então tinha uma tia tu que falava passaste por sobre isso? isso. Sim.
foste ensinada sobre isso? Sim, algumas coisinhas básicas. Na adolescência? Na adolescência. A rebolar e não sei quando? Meu A Deus. ficar embaixo. Fazer o quê? Ficar embaixo. Ficar embaixo? Ficar que nem uma estátua. Ah, ok. A mulher embaixo também mexe. Te ensinaram isso na adolescência? Sim. Mas também aprendemos sobre sexualidade de uma forma... Educativa? Exato. O É que para que- fazer, mas com teu marido. Não é para sair daí colecionando Não. pirilampos mágicos, mas sim... Nós sempre aprendemos que sexo seguro é dentro do casamento. Ok. Que não tínhamos que estar ali a namorar torta à direita, a fazer sexo com qualquer pessoa, porque, primeiro, danos emocionais e depois os danos físicos também. Há um mito, há histórias e muito ouvi dizer que se te meteres com uma mulher que é bacongo, aí já... Depende. Sexualidade se aprende Ok. mesmo. E se a pessoa aprendeu sobre o assunto, é normal que ela tenha uma performance diferente de quem não aprendeu. Não tem nada a ver com feitiço. Muitas mulheres pensam que, às vezes, é porque lhe cozinharam. É mesmo só bom trabalho. Tá bem? Yeah. Tu, quando decidiste ensinar sobre sexualidade, a tua ideia central era o quê? Melhorar o desempenho sexual das mulheres ou dos homens? Ajudar mulheres casadas a saírem dessa zona de pânico que vivem hoje, de não saber o que fazer. Um dos principais tabus que sempre teve patente na mente, dentro daquilo que é a mentalidade sexual de pessoas, que eu até posso considerar ligeiramente ou se não totalmente ignorantes, é quando uma mulher sabe demais sobre sexo, sobretudo em Luanda, eu sou de Luanda, quando uma mulher sabe demais sobre sexo é porque é assanhada, rodou muito, é bandida e ela é adjetivada de forma negativa, da pior forma possível. Logo, para aquilo que tu ensinas, isto continua a ser uma barreira ou tu tens mais pessoas a fugirem essa barreira, a quebrarem esta barreira, a quererem aprender para satisfazer realmente os seus parceiros, sejam homens ou mulheres? Deixa-me contar-te que o começo não foi fácil, mas te digo. Em Angola faz-se muito sexo. Mas as isso também eu sei. Yeah. Isso também eu As sei. pessoas não querem falar sobre o assunto. Ok. Nós vivemos numa sociedade com uma cultura muito recatada. Muito. E com crenças religiosas muito bem formatadas. E o sexo é visto como algo abominável para alguns. O pecado original. Então, quando as pessoas começarem a perceber que não é sobre sexo, sobre o encontro entre os dois corpos, e sim sobre sexualidade, que vem expressar o nosso comportamento, a resposta que nós damos aos estímulos externos, é sobre a nossa personalidade, é sobre quem nós realmente somos, nós vamos começar a desconstruir. Ok. Eu hoje ensino... Mas isso não é um processo de meses, nem de anos, né? Não. Entendas, ou deves entender que, de acordo com aquilo que são os nossos princípios e as nossas raízes, e tudo ligado à nossa ancestralidade, o que se pregou de forma negativa e os tabus que se criaram à volta da sexualidade foram transportados de gerações milenares para aqui. Então, desconstruir isso ouvia, tudo... amigas da minha mãe, aquelas conversas de canto, né? A reclamarem sobre alguns aspectos no casamento. Ora, vai passar, eu dentro de mim dizia, tem um problema, aquela lingerie que vai resolver, não é oração. Parem de espiritualizar tudo. As amigas da tua mãe reclamavam o quê? Coisas relacionadas à intimidade conjugal. Ok. A insatisfação, o não saber o que fazer, porque entre quatro paredes rola a criatividade. Tá bom, mas o que é que causa a insatisfação? A falta de autoconhecimento da própria pessoa. Há mulheres que ainda pensam que um biquíni minúsculo, um fio dental é inapropriado para uma mulher decente. Ok. E quem disse que para estar com o marido você tem que ser decente? Sim. Porque foi isso que aprendeu no passado. Entrou no quarto, apagou a luz
E o marido faz o que tem que fazer porque a mulher estava ali como fator recessivo, servir e mais nada. Onde a mulher não podia dizer, olha, toca aqui, faz assim, eu sinto mais aqui. Hoje nós já temos voz. Algumas, porque há quem ainda nem tem. Voz para? Para dizer os seus quereres e os seus desejos entre quatro paredes. Porque há casais que não têm liberdade sexual, onde eles se comunicam sobre o assunto, falam dos seus desejos, falam dos seus quereres, de forma à vontade e sem julgamento. Porque... Então, nesse caso, ao ter de fazer uma formação, a mulher deve levar o parceiro? Não, nem sempre. Como é que ela convence, neste caso, o parceiro a aderir a novas experiências adquiridas numa formação, por exemplo, com a Paulo? Bom, nossos maridos banto também são muito fingidos. Ok. Dentro de casa, você está aprendendo isso aonde? Mas na rua até andam chamados mesmo. O que eu aconselho nas mulheres é o seguinte, a mudança não pode ser radical. Há maridos puritanos mesmo. Minha mulher nesse tipo de evento, porque quando... É aquilo que eu já disse, falar sobre sexualidade numa sociedade sensível para ouvir e não para fazer, é muito difícil. Eu aconselho as mulheres a fazerem as mudanças gradualmente. Se tem abertura para conversar, olha, eu vou para um evento de uma profissional assim e lá são abordados assuntos relacionados à sexualidade e intimidade dentro do casamento. Há relacionamentos que há essa abertura. Mas quando não, você também não vai chegar já, mete já uma fantasia que você nunca meteu. Já aconteceu um caso de alguém lhe perguntarem, está calor, o que é que se passa? Você está nu essa hora? E eram 21 horas. Porque está acostumada a dormir de calças, roupa pesada. Então, essa mudança tem que ser feita de forma gradual, para não agredir o outro. Você não fez um sexo oral durante 20 anos e de repente chega, pum, explodiu. Ou um vai infartar ou vai gerar problema. Isso acontece em vários relacionamentos. Onde é que você aprendeu isso? Mas é obrigatório que seja a mulher a dar o primeiro passo? Não. Ninguém... Os homens não podem ensinar coisas aos seus parceiros? Casamento é como dança tango. Dança tango é para dois. Ninguém apimenta a relação sozinho, ninguém edifica. Mas, entretanto, sozinho. eu percebi que as sexólogas e tu em particular tens preferência para lidar com o público feminino. Por quê? Não propriamente uma preferência. Aos poucos nós já vamos mentalizando ou ajudando. Mas é 90% do os homens, público. Exato. Sim. Que por quê? sexóloga não é prostituta. Ok. Existem casos no consultório, às vezes ligações. Quanto é que Mas tu as cobras para pessoas passar um associam... final de semana? Sim. Ainda há pessoas que associam? Pessoas ignorantes, sim, certo? Sim. Porque quem sabe qual é o conceito de sexóloga... E nem estamos a falar sobre sabe que sexóloga não vende sexo. Nem estamos a falar sobre não estudou muito ou não tem dinheiro. Sim, mas isso não significa... É mesmo ignorância sim, de associarem a sexualidade ou uma sexóloga ao sexo em si. Ok. Como um ramo para prostituição, Sim. porque não, se essa fala sobre isso, já deve ter andado muito, deve fazer isso ou aquilo. Então ainda é um bocadinho difícil trabalhar com homens em aulas práticas nesse aspecto. Porque as mulheres, quando vão aos eventos, têm um fundamento teórico sobre o assunto e também aprendem na prática como fazer as coisas que nós chamamos de aulas de aperfeiçoamento sexual. Sim, porque os homens que forem para a aula pensam que vão ter uma experiência com a própria professora. Exatamente. Aí é muito estranho. Então ainda temos esse cuidado. Eu, em particular, tenho esse cuidado. De evitar homem. Vou dar um exemplo. Massagem tântrica. Eu não dou massagem tântricas a homens porque defendo que... Aulas de massagens tântricas. Exatamente. A homem. Aulas, nem fazer a própria massagem. Ou fazes... Trabalho com massagem tântrica em mulheres para ressignificar disfunções sexuais. Ou seja, calma ali. Vamos ir direto para as pessoas. Que é importante que a nossa comunicação chegue do jeito que a gente quer. Tu fazes massagem tântrica? Ok. Sim. Só não fazes para homem? Só não faço para homem. Ok. O que depois essa massagem tântrica vai fazer no corpo de cada um, isso é para os clientes que a recebem. Tu não fazes para homens, só fazes para mulheres? Sim. Ok? E essa opção, o Tantra, essa escolha foi porque? Porque o Tantra foi mal implementado aqui em Angola. Okay.
Aqui em Angola, vê-se o Tantra como um meio para obter orgasmos, prazer. Eu trabalho com o Tantra como método de cura. O Tantra, no verdadeiro sentido que eu aprendi quando fui estudar sobre Tantra, é amor, é curar o emocional da pessoa. Mas aqui o Tantra é do tipo, vou te fazer uma massagem, você vai gozar e acabou. Aqui para as pessoas entenderem, a massagem, né? Nesse caso estamos a falar do Tantra, vocês fazem as massagens com as mãos. Certo. E pegam direto num órgão genital feminino. Isso é a massagem Yoni. Ok. A massagem Yoni, tântrica... Yoni é a vagina, né? Sim. A vagina. Com as mãos. Com as mãos. Só usas as mãos. Nem sempre a zona genital feminina ou masculina é tocada, manuseada no ritual tântrico. Nem sempre? Nem sempre. Okay. Nem sempre é necessário. Se eu tiver uma paciente que tem bloqueios emocionais que lhe impedem de ter um melhor desempenho sexual, eu, algumas vezes, nem preciso chegar ali. Simplesmente trabalhar com o toque sensorial. Isso é só para teres ideia de que o Tantra não é isso que as pessoas vendem ali. Prazer rápido. As pessoas vão direito para o pipito masculino e... Orgasmo. E para as meninas vão direito para a zona... Exatamente. Universal. Infelizmente o Tantra então, estamos todos errados. Estamos não, porque eu não faço massagens tântricas. Não sou profissional, nunca fiz a ninguém. Tens que lá fazer o curso para fazer uma massagem na Stella. Ok. Não, se eu fazer o curso, vou ter que abrir mesmo uma academia e receber as clientes, né? É um trabalho profissional. Já está a pensar e ganhar dinheiro. no business. Você tem que pensar no negócio. Mas é isso. E faço mesmo também a pessoa que me ensinou. Paga, vou te fazer uma massagem para você saber que me ensinaste bem. E depois faço no Pinto, que é meu sócio, né? Para aumentar o tamanho dele. Ele precisa de uma massagem correcional. Para ver. Assim estás a inventar já que... Mas é isso, o Tantra não é essa coisa diabólica que as pessoas têm estado a rotular. Tantra... Não, mas a rotular ou a fazer? A São fazer, coisas diferentes. aquilo para mim é até masturbação. É uma, você vai num spa, te masturba e você tem orgasmo. Porque não podemos nem chamar de Tantra, de massagem tântrica. O Tantra é mais do que isso. É mais do que isso. Tantra é cura, Tantra é ressignificar traumas, é amor. Mas ressignificar traumas é o que exatamente? Por meio do toque sensorial, por meio da massagem tântrica, nós conseguimos ressignificar traumas sexuais. Pessoas que sofreram abuso sexual, pessoas que sofreram algum trauma quando perderam a virgindade, porque os homens, infelizmente, na sua maioria, aprendem a fazer sexo com a pornografia. A pornografia nos vende o quê? O homem, aquela bravura masculina, né? E o prazer rápido, que ele chega, introduz o pênis, faz os movimentos, aquilo é espancar a mulher, o útero da mulher. Para alguns, né? Para alguns. Ok. Sim. Que há pessoas que aprenderam outras coisas positivas. E vai que você vai... Tipo, ele vai tirar a virgindade, vai se envolver com uma mulher virgem que nunca teve uma experiência, usando movimentos bruscos. Rápidos. E há mulheres que dizem assim, desde a minha primeira relação sexual nunca senti nada até hoje. Houve um trauma que ela nem sabe que existia. E por meio da massagem tântrica, do ritual tântrico, nós conseguimos identificar esses traumas e ressignificá-los. Só para ver que o Tantra é muito mais do que o orgasmo. Muito mais. E as minhas pacientes assim, dizem verdade, assim, uau, não era isso que eu esperava encontrar aqui. Pois, o que eu preciso também entender, até mesmo para ressignificar todos os conceitos que eu tenho... Aqui? Não percebi? Cobaia. Não percebi. Cobaia. Não. Não tem cobaia porque o pó de café tem esse defeito, né? As pessoas têm que ouvir, não têm como ver, às vezes. O que eu tenho como dúvida é, se tu vais ressignificar algo, tu tens o corpo de uma mulher, agora vamos aqui trabalhar com o nosso imaginário. Tu fazes o quê? Tipo, imagina, ela tem frigidez, é isso que se diz? Por causa da primeira experiência sexual não correu bem. Tu precisas ressignificar isso.
sem tocar nas zonas mais sensíveis que ela tem, chamam-se zonas erógenas, é isso? Okay. Como é que vais ensinar, qual é o truque para que esta mulher aprenda ou volte a ter prazer sensorial naquela zona que foi brutamente utilizada, ou se calhar até para aquelas que foram abusadas, para ela voltar a sentir prazer toda vez que tiver envolvimento com alguém que gosta ou não? Não é com alguém que gosta, não. Sim. Primeiro, no Tantra nós temos o trabalho com a respiração, né? E depois alinhamento dos chakras, nós temos chakras, e depois o toque sensorial que melhora a circulação sanguínea. Mas aí complica, né? Porque Desperta. o paciente tem que ser alguém que acredita em espiritualidade. Se você falar em chakras, alinhamentos e por aí fora, já começas a meter outros condimentos. Se for alguém que só quer saber de sexualidade... Às vezes nem precisamos dizer isso ao paciente, porque no final de tudo, a pessoa fica ali deitada e nós fazemos todo o trabalho que a olho nu ninguém consegue ver. Tem pontos específicos que nós temos que tocar para obter uma resposta do corpo. O nosso corpo fala. E é preciso colocar a pessoa a ouvir o que o seu corpo diz. Quantas pessoas hoje têm uma relação sexual e não sentem nem ouvem o que o seu corpo diz, o que o seu corpo quer? E se escutam, quantas pessoas param para fazer aquilo que o seu corpo pede para fazer? Quando nós falamos de frigidez, é muito amplo. Há mulheres que estão ali deitadas, ela não tem desejo sexual, ela não expressa nenhum tipo de sentimento com relação ao ato, ela não diz nem A nem B, ela não arranha, não geme, não faz absolutamente nada. Há algum motivo? Como? O que é que essa pessoa ouviu falar primeiro sobre sexualidade? Qual é o mito que causou esse bloqueio? Nem sempre é um estupro, nem sempre é a forma como perdeu a virgindade. Talvez é um bloqueio emocional. Medo. Se você ficar com um rapaz, você vai engravidar e você não pode engravidar e pronto. Você se limpar com a toalha de um rapaz, se um rapaz te encostar... Esse tipo de mitos Informação deturpada sobre a sexualidade é uma das causas maiores de bloqueios emocionais relacionados à sexualidade. Como é que foi quando a mãe lhe viu com um rapaz? Apanhou porrada? O que é que aconteceu? Como é que a família olhava e falava sobre sexualidade? Porque a fonte mais segura para obtermos informação sobre sexualidade é a nossa casa, são os nossos tutores. A escola prepara os nossos filhos para o mercado de trabalho. Esse papel é mesmo dos pais, dos tutores. Então, se a minha mãe disse, minha mãe é Deus na Terra, quando falamos assim que nós chamamos, se a minha mãe disse que se eu encostar num rapaz vou engravidar, quantas meninas crescem com esse medo de perder a virgindade porque subiu numa bicicleta? Quando falamos de pais e tutores, estamos a falar de tios que, na verdade, têm a responsabilidade de educar os sobrinhos, irmãos mais adultos, sim, mais velhos têm essa responsabilidade de educar os irmãos. Falamos já de forma abrangente porque nem todos têm o pai e a mãe, né? Há quem vive contigo. Porque há irmão mais velho que pensa, não, o meu pai é que deveria fazer isso, ele não está aqui, então não faço. Exato. Então a fonte segura é em casa. É preciso passar essas informações com responsabilidade. Desde que começamos a formação da nossa personalidade como indivíduo, nós já temos que aprender de uma forma mais abrangente. Aos 3 anos, 2, vamos ensinar que isso é vagina, isso é pênis, falar sobre toques abusivos, toques não abusivos, como é que você deve fazer se o tio tocar aqui. Pronto. Quando a criança começa a crescer, um bocadinho mais, chega nos 9, 10, começa a ouvir falar sobre a ereção nos rapazes, a menina começa a ouvir falar sobre a menarca, que é a primeira menstruação. Tudo isso é importante porque vai repercutir na vida adulta. A maior parte das pacientes que eu recebo com traumas têm dificuldades de atingir orgasmo, têm frigidez sexual. Nós vamos buscar o histórico
talvez nem tem nada a ver com uma violação, porque o marido é bruto. O que ela ouviu sobre sexualidade veio repercutir na vida adulta. Que toda vez que ela vê o marido, está na hora de se relacionar, tem medo. Porque ela ouviu falar da relação sexual como um terror. Diga uma coisa, das pacientes que recebes, qual foi a coisa mais louca que já te pediram para ensinar? Para ensinar até não digo, a coisa mais louca que me pediram foi uma massagem tântrica e depois com homenagem. Sexo a três. Mas foi uma mulher que Uma pediu mulher isso? que pediu. Significa transar com ela e o namorado marido. dela ou o marido? Marido. É. E como é que correu? Não aconteceu. Claro que não aconteceu. Para mim... E é suposto eu acreditar que não aconteceu? Mas para mim a questão da homenagem está fora do limite do respeito dentro de um relacionamento. Minha opinião. Quais são as fantasias sexuais ligadas à vida sexual que muitos casais têm, espalhados e adquiridas através das diferentes culturas que existem no mundo? É louco. Que tu, sim, mas vamos lá citar aqui um top 5 ou top 10 de coisas que tu reprovas. Já vi que ménage à trois, não. Que muita gente fica pelo termo, mas é fazer sexo com mais de 2 pessoas. Exato. Ok. O ménage não. Outras mulheres são elas mesmas que procuram... Ou seja, sexo em grupo não. Sexo em grupo não. Mais. Troca de casais não. Troca de Menage casais trois não. não. Tem mulheres e homens que procuram outras pessoas. Parceiro vai, ela sabe que o meu marido vai estar com a fulana. Ela própria paga. Há maridos que também fazem isso. Incrível, né? Ou seja, pagar sexo ou arranjar outro parceiro para a mulher, Arranjar... Exatamente. Isso que é? A zoofilia. Ok? Sexo com animais, Com não. animais, exato, falta um, né? Mas o quê? O que é que as pessoas mais fazem muito? Orgias. Orgias, já está no sexo grupal, né? São coisas que eu, em particular, digo, está fora do limite do respeito de um relacionamento, mesmo. Não precisamos chegar até aí para ter prazer. Então, o teu ensinamento sexual é um bocadinho religioso. Sexo é divino. Ok. E eu falo de É só para sexualidade pessoas casadas? Exatamente. Quando eu falo intimidade conjugal, é dentro desses parâmetros. Se não tivéssemos limites, como é que seria? Ok. Para as pessoas que têm muitas fantasias com o próprio parceiro, que coisas é que não são aconselhar? Por exemplo, há pessoas que dizem que engolir esperma faz bem, engorda. Faz bem o quê? Visão ótica só. Ele sente-se o Mas tu rei, você se sente a Tu tal. recomendas ou não? Recomendo. Qual o problema? Vai tudo no organismo, de A qualquer sério? jeito. É normal? É normal. É normal. Mas isso de que engorda, esquece. Não engorda coisa nenhuma. Engravida se entrar pela via normal, né? Se estiver no período fértil, se houver fecundação. Outras pessoas dizem, o sexo é bom quando é porco. E quem disse que sexo é para ser higiênico? Tá bom, mas vamos desfazer aqui esse quebra-cabeça. O que é que as pessoas querem dizer com isso, que o sexo é bom quando é porco? Olha, pensa assim no sexo oral. Sexo oral é o sexo com a tua boca no órgão genital do teu Sim. parceiro. E isso não tem nada de higiênico. Por quê? Não tem nada de higiênico. Mas Cuspe. Eu digo até Não, porque eu quando me falam carne crua carne- com cuspe, não. não, eu quando falo sexo é bom quando é porco, epá, fico a imaginar coisas um bocadinho também já ligadas mesmo a porquice, tipo xixi, não sei quanto. Então eu quero tentar Xixi, entender só essas se for, nem é xixi, é um líquido que fica acumulado aí na bexiga, né, que é o squirt. É Sim, diferente mas, de pronto. porque fez xixi na boca. Isso são Squirt coisas já que têm a ver squirt com... é em inglês, né? Mas é que é um líquido parecido à urina que sai, é... É diferente de alguém fazer xixi na boca do outro, né? Isso não? Não. Essas É bizarrices não. doença. Sim. Sim. Aquilo é um... É um meio de transmissão de com doenças. milhões e milhões de Exatamente. bactérias. Então, fazer xixi na boca, não. Nem cocô. Ok?
tem pessoas que têm prazer com isso. Sim, o pessoal do mundo bizarro, é já doentio. Exato. Não tem medo de morrer, né? Acho que não tem limites. Porque aquilo é o maior transporte de bactérias para o corpo humano. Até falamos do sexo bizarro, até o sadomasoquismo tem limites. Ok. Quando você já tem prazer intenso, quanto mais intensa for a dor, mais prazer você tem. Por exemplo, então você já quando a precisa mulher se atinge rever. o orgasmo e acontece, né, aquela secreção em que ela está maluca e sai algumas coisas, o homem pode lamber aquilo e engolir. Bom, a mulher tem o muco vaginal, né? Sim. O homem tem o espermatozoide, que são coisas bem normais, de um processo natural. Mas aquilo vai lamber como? Se Tipo, aquilo aquilo é sai, um líquido que vai para a cama, qual é a sensação de lamber aquilo? Dá algumas vezes que aquilo salta. E você fica ali. Ou começa a nevar. Olha, as pessoas têm que ser mais responsáveis. Mas faz ou não? Porque assim, há algumas Há quem coisas. faça. Há quem faça. Há quem faça. Tu recomendas ou não? Nós queremos saber da expert, né? Tipo, Recomendo. tá ali ela, tá no pó de café, não quero aprender. Normalmente não tem problema pessoas se a têm pessoa não já- tiver nenhuma patologia associada a uma DST, né? É muito normal que vocês tenham essa troca na vossa intimidade. Mas há que se ter cuidado quando já há algumas doenças aí associadas. Sempre esse cuidado. Ok. Porque o sexo oral também é uma via de transmissão de doenças. Ou a troca que acontece, há mulheres que dizem que sentem muito prazer e muito mais prazer quando fazem sexo anal do que o convencional, que é o contacto com o vaginal. ânus. Sim. Entretanto, há aquelas mulheres que fazem, não é que seja uma dupla penetração, porque tu já afastaste aqui a hipótese de ter mais dois parceiros, mas Quem faz com vibrador? ao mesmo tempo que faz sexo anal, o parceiro tira e põe noutra cavidade. Tu recomendas isso ou não? Não. Primeiro é que o Ou seja, sexo você vai anal- fazer sexo anal, só deve fazer sexo anal. Usa preservativo, é melhor. O ânus é uma região com Muitas várias bactérias. Ok. Mas mesmo, usa preservativo para quê? para se proteger, porque o próprio homem pode contrair alguma doença. Sim, mas ao usar preservativo significa dizer que ele pode fazer o sexo anal e vaginal ao mesmo tempo, o homem? Se tirar o preservativo, Ou seja, então, Que usou, põe para meter no exatamente. ânus, tira, põe no canal vaginal, tira de novo, põe a camisa, põe no ânus, assim, nesse exercício se tiver matemático. essa capacidade, sim, é assim que deve ser feito. Se não, começa pela vagina e termina no ânus. Ok, então, em Do virtude... mais limpo ao mais sujo. Ok, em virtude das bactérias que existem aí, o recomendável é não. Exato. Ok, isso é uma má notícia para as pessoas que gostam de sexo anal ou nem por isso? Não, porque podem sempre fazer o protocolo de higienização, né, e cumprir o protocolo de segurança, que é nunca tirar o pênis do ânus para a vagina sem higienização. Ok, o homem e a mulher, qual deles tem mais facilidade para atingir o orgasmo? Os homens. Os homens. Por quê? O processo normal do homem é bem mais facilitado do que da mulher, né? O homem, o cérebro manda a informação ao estímulo, né? Ao estímulo, o cérebro manda a informação, há preenchimento das paredes, né, do pênis, e o sangue chega até a glande e há a ereção do pênis. E claramente, o que poucas pessoas... A glande, nesse caso, é um termo técnico para chamar... Cabeça do pênis. Sim. As pessoas pensam que o sexo dura muito tempo. Vou só já recuar aqui um bocadinho. As mulheres têm lubrificação natural durante 8 minutos. 8. 8. Depois disso, para algumas mulheres começam a entrar já em sofrimento, que é o processo de fricção e laceração das paredes vaginais. Sim. Dói, começa a sentir queima por aí fora.
Traz assaduras e por aí fora. Exatamente. Então Para não é os homens, recomendável que um homem esteja a empatar a ejaculação dele depois dos 8 minutos. isso causa sofrimento. Empatar, como é que é o Porque o próprio... homem diz, matei, estou a matar. Esquecem isso. Há quem pense que depois ou antes dos 5 minutos, ou antes dos 3 minutos é fraco. Não é fraco. Outros dizem, estou a A partir. penetração tem essa duração. Por que algumas ficam com as pernas a tremer? São espasmos, é um processo Causados por... normal que pode acontecer durante Por o isso é que a orgasmo. expressão partir as pernas também é muito utilizada para quebrar. São espasmos. O processo de orgasmo, que é a fase culminante do ato sexual, ele é demonstrado de várias formas. Nós sentimos várias sensações. São vários músculos, todos, do nosso corpo que se movimentam em prol de uma bênção, que é o orgasmo, né? Então, imagina. Há Ok. quem tem tremores, há quem chora, há quem dá só vontade de rir, há quem desmaia, que não é normal. Paulo dos Santos, sejam bem-vindos ao Fogo Rápido. Agora temos que fazer perguntas e você só pode responder de forma rápida utilizando uma palavra ou uma frase única. Consegues? Consigo, Hã? consigo. O que não quiseres responder é só argumentar. dizer pulo. Vamos lá então à primeira pergunta. O que você acha sexy nas pessoas? Seja homem ou mulher? Os olhos. Os olhos. O que deixa a Paula excitada? Viu meu marido não? Ver o teu marido nu. Mentira! Tudo! A resposta é tudo. Com que idade foi a sua primeira vez? 17. 17. Já engoliu esperma? Muitas vezes. É para falar a verdade, né? Ok. O que é que veste para dormir? Nada. Prefere beijo na boca ou no pescoço? Boca. Já se sentiu atraída, excitada por alguém que não deveria? Já. Você se atrai mais por beleza física ou por inteligência? No primeiro contato, físico. Qual foi a primeira impressão que teve do seu atual parceiro? Esse moço é louco. Conseguiria ficar um ano sem transar? Não. Qual é a sua cor favorita para uma roupa sensual? Branco. Qual é a parte do corpo do seu que você mais gosta? Seios. Do meu corpo. Seios. Recomenda as pessoas a dormir sem roupas? Sim. Você já fez sexo com ex? Quando deixei o baby, sim. Depois se roubávamos até voltar de novo. Não, ele não era ex. Ex é alguém que não voltou a ter. Ah, não. Ex Nunca é- tiveste ex? Já. Então é esse ex que eu estou a Não. falar. Não. Não. Nunca houve um remember Não, the time. não. Ex é Let's ex. go recordar. Não. Jura? Ex fica irmão, ok. Jura? Não fica. Juro. Passa a mão no pescoço. Ok. Como seria um primeiro encontro ideal? O que é que tinha que acontecer? Rapidamente. Boa conversa, uma comida agradável. Para mim, uma música assim, soft. Já fez sexo online? Já. Já mandou nudes? Todos os dias. Todos os dias? Para quê então? O baby. Ah, ok. Para abençoar o dia dele. Um ano sem chocolate ou um ano sem sexo? Um ano sem chocolate. Um ano sem chocolate, ok. Gosta de receber beijos nos pés? Amo. Qual foi a coisa mais engraçada que você disse em 4 paredes enquanto fazia o ato? Quero fumar lhamba. Tipo, tá a sentir uma tesão que só tenho vontade de fumar. Quero ficar cinzento, estás a ver? Yeah. Ok. Na hora de uma escolha louca, motel, pensão ou na rua? Na rua. Já teve Mata algum... do que lamba.
Já teve algum caso com origem nas redes sociais? Não, Já dançou numa vara de strip club? já. No strip? Não, temos o quarto. Ok. Já fez sexo em grupo? Não, Já teve uma amizade colorida? já. Ok, não vou pedir explicação. Se tiver que fazer envolvendo água, preferia rio, água doce, ou mar, praia, água salgada? Água salgada. O que faria se fosse do sexo oposto por um dia? É. Eu só sei que a Baby ia ficar muito feliz da vida dela. Você é feliz com a sua vida sexual atual? Muito, Gosta de joguinhos e faz joguinhos sexuais? muitos. Prefere transar com alguém que é muito... É uma suposição. Preferiria transar? Preferia? Optarias por transar com alguém que é muito, muito, muito lindo ou com alguém que é muito, muito bom de cama? Bom de cama. Ok. Beleza, naquela hora ninguém vê. É ruim. Você tem de escolher sexo ou dinheiro? Dinheiro. Até para fazer bom sexo tem que se ter dinheiro. Sexo bom é sexo caro. Ok. Prefere fazer e ter uma belíssima noite de amor com a pessoa dos seus sonhos ou ter todas as suas contas pagas e muito mais dinheiro para pagar o resto? Todas as minhas contas pagas. Ainda pago aí quem eu quiser depois. Prefere ter transas, fazer sexo, mau sexo, sexo ruim, para o resto da sua vida ou nunca mais transar? Em nome de Jesus. São duas opções. Nunca mais ter ou ter o pior possível. Não, prefiro nunca mais ter. É ruim. Ficas assim? Cuidas de ti Porque mesmo? como uma transa ruim causa? Saúde mental custa caro. Ok. Você vê muita mulher aí perturbada. Qual é o seu brinquedo sexual favorito? Tem um anel peniano. Ele vem com um vibro. Aquela cena é muito doida. Ok. Qual é a palavra mais absurda que já falou na hora H? Ele não vai me perdoar por isso. Olha, é melhor pular. Pula. Ok. Entrou na forma da família. O que lhe causa insegurança na cama? A sensação de que vou ser agredida. Apertar no pescoço. Isso Ok. me deixa em pânico. Você assiste pornografia? Não. Tem certeza que o seu beijo é bom? Tenho. Prefere fazer ou receber massagem? Prefiro dar massagem. No primeiro encontro, é para acontecer tudo ou nada? Nada. Você já teve um ataque de risos durante o sexo? Já. Quando me beijam no pescoço, estraga tudo. Você se considera uma pessoa de mente aberta com relação ao sexo? Sim. Por quê? Opiniões, desejos são para ser respeitados, pois embora não abrace tudo, meu corpo, minhas regras, né? Eu consigo definir o que é bom para ti, para mim, nesse caso, o que é lícito para mim, desde que não viole os meus princípios. Qual é a sua opinião sobre relacionamentos abertos? O famoso poliamor só funciona para quem é o verdadeiro poliamor, né? O que joga dos dois lados, porque depois alguém sai machucado. Se fosse solteira e pudesse transar com uma celebridade internacional... Idris Elba. Acabei, meu Deus. Idris Elba, sério. O cara que causa pânicos a partir da TV lá em casa. Ok. Olha, depois do sexo, dormir de conchinha ou voltar a fazer? Pá, desculpem, eu até já digo isso em casa, onde não me chega.
Então, fico um bocadinho aqui, depois voltamos à ação. Qual é o maior tempo que ficou sem sexo? Qual é o maior tempo, espaço de tempo que ficou sem fazer sexo, já na idade adulta? 6 meses. 6 meses? Fui para uma formação fora. Fui fazer uma pós-graduação. Sim, mas Então, sim. quando digo sem, significa nem se tocar, nem se proporcionar prazer. 6 meses. Só mesmo a estudar, nunca pensavas naquilo, aquilo também não batia assim, o sinal não apitava nem nada. Um banho fresco. Eu resolvia. Tínhamos que fazer aquele exercício. Ok. Boa, Paula. Parabéns por ter passado num sufoco rápido. Agora vamos fazer aqui umas 3 perguntinhas básicas, antes mesmo da gente encerrar. Olhando assim de forma política para o nosso país, para a nossa realidade. Tu falas de política? Sim. Se conseguisses apontar 3 coisas no nosso país que, com uma injeção de dinheiro da tua parte, vamos supor que fosses uma trilionária, quais são as áreas que tu achas que, se for investido dinheiro em condições e a sério, ajudaria de forma impactante no desenvolvimento da nossa terra? Educação, saúde, defesa. Ok. Olhando para a realidade e da espiritualidade, tu acreditas em Deus? Sim. Tu acreditas que há vida para além do planeta Terra? Não. Acreditas que estamos sozinhos no universo? Bom, para mim, aqui estamos nós, lá em cima temos Deus, os anjos, né? Por aí fora. Não acreditas na existência dos outros planetas? Não. Que as NASAs e outras Não. instituições que fazem estudo Não. para além da nossa galáxia dizem existir? Dos ETs, não acredito. Não, estou a falar a existência dos outros planetas. Vênus, Marte... Eles Saturno. existem, mas que existe Vida um por lá? mundo lá, uma... Não acredito. Não acreditas nada disso? Estamos sozinhos no universo. Sim, humanos. Só o planeta Terra é habitado. Sim. Até agora é o que eu acredito. Até agora? Sim. Porque não foi provado que existe vida para além do planeta Terra. Exato. Ok? Boa. Olha, durante esse tempo todo e depois desse percurso maravilhoso que tu tens, pela superação que tiveste de enquadrar na tua vida enquanto criança e jovem adolescente para chegar até onde estás, que frases é que utilizas no teu dia a dia que funcionam como bússola para todos os dias conseguires atracar em portos seguros, fazer as tuas coisas, voltares ao alto mar, desbravar, colheres os teus frutos, voltares a atracar em porto seguro e partir para outras aventuras? O que é que tu tens na tua mente? Você não sabe os resultados que vais ter com o que você vai fazer. Mas você não terá nenhum resultado se você não fizer alguma coisa. Então faça alguma coisa, porque ninguém vai fazer por ti. Obrigado. Paula dos Santos, sexóloga, uma terapeuta incrível, uma amiga, uma parceira. Teve aqui a conversa connosco no Pod Café e foi para lá de interessante falar com esta mulher que já teve experiências pesadas, desde o trauma da infância, uma tentativa de suicídio e toda a superação que teve com uma doença que foi diagnosticada ainda jovem e que hoje é uma pessoa saudável e que se presta a ajudar outras pessoas para o melhoramento, sobretudo, da vida sexual dos casais. Então, consultem por ela nas redes sociais e todas as outras plataformas onde ela se comunica. Paula, queres deixar o teu número aqui? 940 45 97 65. E o Instagram, Paula Santos Terapeuta. Ok. Estamos juntos e para encerrar, olhando para a câmera, gostaríamos de saber da Paula se tamanho importa ou não. Tamanho não é documento, mas é cartão de vacina da Covid para entrar na loja e fazer comprinhas na fase do Covid.
Entenderam? Bye bye, fiquem com Deus. Nós estamos a bazar. Foi mais uma edição do Pod Café. Meu nome é Bem-vindo Magalhães. Subscrevam as páginas Canal do BV, Stop TV e fiquem ligados aos nossos conteúdos em todas as plataformas digitais de divulgação no mundo cibernético, aqui na internet. Bye bye. Chocolate com café, no café com BV. Histórias de vida, muitos sonhos, planos, finanças, saúde, celebridades, anonimato, todo mundo pode falar aqui. Se liga aí, se liga aqui, se liga aí, se liga aqui. Na entrevista do café.